Gente, daqui a pouquinho tem culinária. Bianca Deluca, que é Nutri, tá junto com a gente com esse creme de abóbora que vocês não perdem por esperar, tá maravilhoso. Mas antes a gente vai para uma pauta que eu pedi e que eu acho extremamente o alerta, na verdade. Vou conversar com o doutor agora que a gente vai falar de mitos e verdades sobre vacinas. Quem tá com a gente é o doutor Daniel Pafili Prestes. Bem-vindo, doutor, tudo bem? Prazer te receber. Doutor é infectologista e hoje, de uma vez por todas, a gente vai falar de vacinação. Porque Ótimo. tanta coisa que ronda esse universo, não é verdade? Exatamente, Das Carol. pessoas que falam que não tomam vacina porque quando tomam vacina da gripe, logo acham que ficam doentes por causa da vacina. Outras vacinas que colocaram e depois saíram, não são mais aprovadas. Aí a nossa cabeça fica Com no certeza, tumulto, né, com doutor? certeza. Vamos tirar essas dúvidas, então? Vamos, e agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema, que é muito importante, né? E o pessoal de Super casa vai relevante. mandar mensagem pra gente. Claro. @belezevida.ufc na tela. Mito ou verdade? Primeiro mito. Vamos lá. Doutor, vacinas podem causar a doença que deveriam prevenir. Isso é mito ou é verdade? Isso é um mito. É mito, né? É um mito. Na verdade, as vacinas são feitas a partir de partículas de vírus ou bactérias que são inativados ou atenuados. Tá. São partículas, não é nem o vírus e nem a bactéria por inteiro. Então, a ideia é que essas partículas estimulem o sistema imunológico a produzir uma resposta, Certo. mas que não cause a doença pelo vírus ou pela bactéria da vacina. Tá. Uma exceção, que é sempre importante de mencionar, que as vacinas feitas por vírus vivos atenuados, tá? Eles são enfraquecidos justamente para não causar doença. Tá. Elas são contraindicadas para determinadas populações, principalmente aqueles indivíduos que têm comprometimentos sérios da imunidade. Então, Tá. por exemplo, indivíduos com câncer, indivíduos que fazem quimioterapia, pacientes HIV, dependendo do status imunológico, dentre outros, tá? Isso porque, aí isso é uma curiosidade, uma dúvida minha. A vacina diminui a imunidade? Não. Não. De forma alguma. De forma alguma a vacina diminui a imunidade. Pelo contrário, a vacina ela estimula o sistema imunológico a montar uma resposta efetiva para uma futura exposição ao vírus ou bactéria real, né? Tá. Daqueles que estão dentro da vacina. Então ela sempre vai fazer esse estímulo, ela não derruba a nossa imunidade. Não derruba a nossa Mas o que pode acontecer é estarmos ali num período com a imunidade mais baixa por outros motivos, Exato. tomarmos a vacina e essa coincidência acontecer. Exato. O que acontece, né, que até você comentou aqui no início, é que quando as pessoas falam, eu não tomo, por exemplo, vacina da gripe é um exemplo clássico disso, né? Eu não tomo porque todo ano que eu tomo eu fico gripado. Então existem alguns vieses aí que eles interferem nessa impressão, né? Tá. Então, por exemplo, o primeiro, não confundir os sintomas da doença propriamente dita com os sintomas os efeitos adversos leves relacionados às vacinas. Perfeito. Todas as vacinas podem ter efeitos colaterais leves e esses não tem problema, não vão trazer risco de vida para essa pessoa. Então, por Entendi. exemplo, tomou a vacina, no dia seguinte ou nas primeiras 48, 72 horas, tem um pouco de dor no corpo, né? Tem um pouco de dor na aplicação da vacina, uma certa dorzinha de cabeça, uma fadiga, isso é comum. Tá? Tá. Outra coisa que acontece, isso relacionado à vacina da influenza, que é esse comentário, sempre fico gripado depois. Gente, o período em que se dá a vacina da influenza é um período propositalmente onde entre outono e inverno e tem diversos vírus respiratórios circulando. Então nada impede de quando você tomou a vacina você estar incubando qualquer outro vírus ou após tomar a vacina você entrar em contato com qualquer outro vírus que pode trazer sintomas parecidos com os da influenza, sintomas gripais, um resfriado comum, por exemplo. Isso não quer dizer que você pegou o vírus da vacina, né? Perfeito, doutor. Tá certo. Então, Vou colocar mais mito ou verdade, vamos já lá. perguntinhas do público no @belezevida.ufc. Olha lá. Muitas vacinas ao mesmo tempo sobrecarregam o sistema imunológico. É mito ou é verdade? Definitivamente é um mito. É mito. Tá? Nós podemos tranquilamente receber diversas vacinas no mesmo dia, né, no mesmo momento. Tá. Tem diversos estudos mostrando, inclusive, que tomar diversas vacinas no mesmo momento pode, inclusive, melhorar a resposta imunológica. E um outro mito relacionado a esse mesmo tema é que múltiplas vacinas no mesmo dia não aumentam o risco de efeitos adversos graves. Tá. É claro que daqueles efeitos adversos leves que nós comentamos há pouco, pode ter, porque você tomou mais de uma vacina, inclusive. Mas definitivamente não. Uma ressalva para esse ponto. Tá. As vacinas de vírus vivos, isso é bem específico, mas é só para
para o pessoal lá de casa, né, ficar mais por dentro, as vacinas feitas com vírus vivos, essas não devem ser tomadas no mesmo dia. Mas isso, no centro de vacinação, tanto público quanto privado que vocês forem, o profissional que te atender vai ter essa informação e aí ele tem a responsabilidade de informar, olha, essas duas não podem ser tomadas. Vai ter a capacitação de... Vai ter, exato. Né, tá? não colocar... Dá um exemplo de umas duas, doutor, que não poderiam ser tomadas no mesmo dia. Então, febre amarela, sarampo, cachumba e rubéola. São duas de agentes vivos que não podem ser tomados no mesmo dia. Tá certo. Tá. Tem mais, mito ou verdade. Olha lá, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público, hein? Próximo, olha lá, pessoas saudáveis não precisam se vacinar. É mito, né? É mito, né? Essa, com certeza, é muito pelo contrário, né? As pessoas saudáveis também são suscetíveis a adquirir infecções preveníveis, né? Por agentes preveníveis por vacinas, mas mais do que isso, as pessoas saudáveis têm um compromisso, uma responsabilidade na sociedade quando elas se vacinam, né? Em evitar que pessoas vulneráveis possam se infectar e principalmente pessoas vulneráveis que não podem tomar vacinas. Então, por exemplo, existem algumas populações, que nem eu comentei agora há pouco, os indivíduos com comprometimento imune grave que têm determinadas vacinas que eles não podem tomar. Quando nós, saudáveis, estamos vacinados, a gente bloqueia a cascata de transmissão dentro da sociedade. Perfeito. E aí a gente protege pessoas vulneráveis. Então é a responsabilidade maior ainda de quem pode tomar as vacinas, tomar as vacinas. Porque quando a gente está vacinado, doutor, por mais que a gente pegue, então, o vírus, no caso, vou dar um exemplo da influenza, esse vírus vai ser mais brando. Exato. A gente vai pegar de uma forma mais tranquila e vai transmitir menos. Exato, excelente ponto. Isso é importante porque é uma coisa que é sempre bom a gente frisar. As vacinas, elas são feitas principalmente para evitar que os indivíduos evoluam de forma grave a partir do momento que adquiram aquela doença, que eles se hospitalizem, porque é uma questão de saúde pública, né? Agora, não é impossível que uma pessoa vacinada adquira a infecção por aquele agente infeccioso, mas se adquirir, porventura, vai ser uma forma leve, uma forma branda. E não vai sair para o hospital, não vai ser internado em UTI, tá? Então certo. Esse é o ponto. Doutor, eu tenho uma dúvida. Se a pessoa não se vacinou, pegou o vírus, ficou lá o período do dodóizinho, passou, ela pode se vacinar? Ela deve se vacinar? Ela deve se vacinar, tá? Existem alguns protocolos que preconizam um tempo mínimo para você se vacinar depois do que você pegou a infecção, tá? Então vamos supor, no caso de influenza, né? Você perdeu o timing, perdeu o tempo, acabou não se vacinando, pegou a influenza. Você pode e deve, idealmente, se vacinar após 15 a 28 dias do término dos seus sintomas da infecção que você adquiriu. Tá certo. Tá bom. Respeitar esse período e conversar sempre com um médico. Isso. Qualquer dúvida, sempre consultar um médico e infectologista de preferência, porque nós somos formados para dar esse tipo de informação e cuidado, né? Doutor, tem uma perguntinha já do nosso Instagram, que é da Andréia. Beijo, Andréia, obrigada. Boa tarde, Carol e doutor. Tenho 50 anos e recebi uma mensagem do governo falando que posso tomar a vacina do sarampo. É mesmo recomendável? Como é que é essa história quando a gente, então, agora tem recebido avisos dessa forma, né? Legal, legal. Muito bom ter trazido esse assunto, porque, assim, o sarampo agora é um tema que está super em pauta, porque... A nossa cobertura vacinal desde 2015, então vou contextualizar para o nosso país. Até 2015 o Brasil era considerado um país livre de circulação de sarampo. Tá? Nós tínhamos uma cobertura vacinal que atingia mais de 95%, que é o preconizado para você considerar uma área livre de sarampo. De 2015 para 2018, essa cobertura caiu para abaixo de 80%, a gente perdeu esse título de área livre de circulação de sarampo. Esse ano só, até 1º de julho, já foram 7 casos novos notificados de sarampo. Puxa. Então, por isso que o Ministério da Saúde está fazendo, né, o governo do Estado de São Paulo está fazendo essa campanha, estimulando, incentivando os indivíduos a procurarem os serviços de saúde para entenderem se eles precisam se vacinar, caso o calendário vacinal deles não esteja completo. Então, para uma pessoa de 50 anos, como quem perguntou, minimamente tem que ter 2 doses da vacina de sarampo no cartão vacinal. Tá? Se tiver 2 doses de vacina prévia, tá tudo bem. Se não tiver ou não souber, frente a esse contexto atual epidemiológico que nós estamos vivendo, vale a pena se vacinar. Ressalva,
A vacina de sarampo, que é a sarampo, cachumba, rubéola, como eu comentei, é uma vacina de vírus vivo atenuado. Então, primeiro, precisa entender se ela não tem alguma condição de saúde que contraindique a vacina. Perfeito. Que essa vacina tem essa particularidade. Tirando isso, segue essas instruções. E é uma vacina que está no calendário que a gente vacina as crianças. Calendário básico vacinal. Qual idade que é? Começa com 12 meses a primeira dose e a segunda dose com 15 meses, né? Tá. Agora, atualmente, por conta desse contexto epidemiológico, o Ministério da Saúde está orientando dar a dose 0 nas crianças. Ou seja, crianças entre 6 meses e 11 meses e 29 dias, você já antecipa essa primeira dose, dá a primeira antes dos 12 meses, para evitar que elas se exponham enquanto o vírus voltou a circular. E doutor, que coisa, porque quando a gente fala até da questão dos adultos, da vacinação, me parece que rola ainda, né, o que a gente está dizendo, a gente acredita ainda em alguns mitos, as pessoas falam, não, eu não vou tomar vacina. Agora, quando a gente fala de criança e de filho, você vai numa consulta com o pediatra te fala, olha, você tem que vacinar, tá com tantos meses, é essa vacina e coloca ali. Eu fico pensando, como não vacinar? Muito difícil. Né? Então, 80% é muito alto. Exato. Caiu, né, de 96% a abrangência, né, da vacinação para 80%. Mas se a gente for falar, né, de outros números mais importantes ainda, por exemplo, você pegar a influenza, atualmente, para as populações de risco, ou seja, quem são os indivíduos mais frágeis e vulneráveis a terem uma doença grave por influenza, a cobertura vacinal para essa população de risco, ou seja, que deveria estar sendo vacinada mais amplamente, não chega a 60%. Tá então, certo. quer dizer, esses mitos todos que nós estamos discutindo aqui, possivelmente, muito provavelmente, eles estão levando, né, a um desencorajamento da população por falta de informação de verdade. Tá certo. Por isso que a gente abre espaço, doutor. Exato. Fico muito feliz por Legal. isso. Na tela a gente tem mais um mito ou verdade, já perguntinhas do público. Olha lá. Os efeitos colaterais graves são raros. É mito ou é verdade? É verdade. É verdade. Eles são raros. Raros quer dizer, nos estudos, né, o que a gente considera de raros é abaixo de 0,01% ou abaixo de 0,1%, 1 por milhão. Tá? Isso é muito raro, isso é muito difícil. A gente sabe que também tem algumas vacinas que vão ter ali componentes, enfim, princípios ativos, etc., que algumas pessoas têm alergia. Isso pode acontecer. Exato. Então, tem que ter um pouco mais de cautela as pessoas mais alérgicas, né, doutor? Exato, assim, conhecer o seu histórico de alergias é muito importante, não só por conta de vacinas, mas para qualquer medicação que você for tomar. Então, a ressalva, né, que ela é específica das vacinações tome, está indicado, a não ser que você tenha conhecimento de ter alergia sabida a qualquer componente da vacina. Né? Certo. Tem que ter uma cautela nesse sentido. Exatamente. Vamos começar com as perguntinhas do público que mandaram pra gente lá nas redes sociais também, hein? Inscrevam no @belezevida.fc. Paulo, obrigada. Como as vacinas atuam no organismo para prevenir doenças? Ai, que pergunta legal. Legal. Até cheguei a entrar um pouquinho nesse assunto agora, Paulo, mas é assim, ó. As vacinas são feitas com fragmentos de bactérias, fragmentos de vírus ou até material genético que fazem com que a gente produza proteínas que vão ajudar o sistema imunológico a reconhecer aquele agente como um agente invasor que ele deva produzir uma imunidade de memória. Então, a gente ensina através da vacina o sistema imunológico a proteger uma imunidade de memória para quando a gente entrar em contato eventualmente com o vírus ou a bactéria na vida real, né, o vírus ou a bactéria real, a gente já tenha uma proteção montada. Então, os soldados de linha de frente já foram apresentados ao inimigo previamente. Certo. Um inimigo que, em tese, não causa a doença, porque é um fragmento de vírus ou de bactéria, mas quando o inimigo invadir de verdade, os soldados de linha de frente, o exército já está pronto, montado, porque ele já conheceu aquele inimigo. E, de certa forma, doutor, eu acho que fica essa grande dúvida, porque a vacina da gripe a gente tem que tomar todo ano, porque essas cepas, esses bichinhos mudam, né? Exatamente. Eles são mutantes. Exato. Especificamente a vacina o vírus da influenza, ele tem uma capacidade intrínseca de adquirir mutações e todos os anos a gente precisa atualizar. Ela é atualizada a vacina da influenza conforme as cepas circulantes, né, desde a última campanha de vacinação até agora. Então, para não ficar uma população que não tem um match, que a gente fala, entre o vírus que está circulando e o que tem na vacina, né? Precisa ter esse match. Tá certo. Tem mais perguntinhas do público, olha lá quem escreveu pra gente na tela. Camila, obrigada, um beijo. Qual a importância da vacinação para além da proteção individual?
Então, de novo, eu adoro esse tipo de pergunta porque a vacinação, ela não deve ser considerada só como uma proteção individual, né? Vacinação, Carol, ela é saúde pública, Assim, né? Isso é prevenção de infecções para a população. Então, um indivíduo protegido, como eu falei, ele é capaz de, né, quanto mais indivíduos protegidos tiverem na população imunizados, menos indivíduos vulneráveis a adquirirem a doença e menos indivíduos suscetíveis à transmissão dessa doença. Então, a gente bloqueia a cascata de transmissão, que é a famosa imunização de rebanho. Né? Uma pessoa imunizada, quando o vírus ou a bactéria chega até ela, para nela. Ela não adquire, ela não transmite. Então, quanto mais gente tiver nessa situação, mais controlado é o cenário. Doutor, fala um pouquinho da vacina da dengue. Porque a vacina da dengue ficou um pouco polêmica também. Eu já tive dengue, quase morri. Então, é uma preocupação muito grande, porque é muito grave. Sim. Né? Dependendo da forma ali que o organismo reage, que as plaquetas caem, etc. E a desidratação é muito grave. Então, a gente tinha uma vacina. Recentemente, tivemos uma nova vacina. E o que eu sei até o momento é que essa nova vacina agora está proibida. Ou não é isso, doutor? Explica pra gente. Então, assim, de fato, a dengue é uma infecção grave, né, que pode levar a óbito, principalmente em indivíduos que tenham condições de saúde mais frágeis, mas para todo mundo ela pode ser grave. Nós temos, né, disponível alguns tipos de vacina da dengue. Atualmente a mais utilizada é a que a gente chama aqui a Qdenga, né? E recentemente foi aprovada a vacina da dengue do Instituto Butantan, que a grande vantagem, assim, além dela ter o mesmo nível de eficácia das vacinas que estavam em circulação, já aprovadas em uso, a vantagem dela era de ser em dose única, tá? O que acontece é que quando começaram a fazer o projeto, né, piloto das vacinações em regiões específicas do nosso país, começaram a surgir casos de eventos adversos graves relatados. E, nesse contexto, o órgão regulatório, que é a Anvisa, né, uniu um comitê, né, de estudos para poder entender o que estava acontecendo, né, por conta desse número de casos de eventos adversos graves. Então, foi pausada, né, a vacinação com essa vacina. Não é que ela está proibida, ela foi pausada até que se chegue a uma conclusão do que realmente está acontecendo. O que é importante frisar nesse ponto aqui? Então, não dá para estabelecer uma relação, e é por isso que esse estudo está sendo feito, essa análise está sendo feita, de causa e efeito. Não quer dizer assim, esses efeitos adversos estão realmente 100% relacionados à vacina. Não dá por hora para atribuir 100% à vacina. Entendi. Principalmente os óbitos que ocorreram não tem uma relação de causa e efeito por hora bem estabelecida. Então, esse protocolo é um procedimento padrão que se faz. Toda vez que que existe a aprovação de uma vacina, um comitê segue o que está acontecendo com os indivíduos que estão sendo vacinados por essa vacina nova. Entendi. E isso está sendo feito com extrema transparência. Então, estar acontecendo o que está acontecendo não é para ser algo de temor ou de descredibilização da vacinação, mas pelo contrário, está sendo feito algo totalmente com rigor e critério para evitar que, se for concluído que é realmente da vacina, que isso seja revisto e depois essa vacina volte em outro formato, sim ou não. Mas a vacina que já era aplicada anteriormente continua vigente e as pessoas podem se vacinar. Podem se vacinar. E é o recomendado. E devem se vacinar. Doutora, eu vou encerrar com perguntinha do público. Chegaram várias aqui nas redes sociais. Deixa eu mandar um beijo, aqui, pera lá. A Andréia escreveu de novo pra gente, mas aí ela conta que ela tem algum probleminha. Depois, Andréia, o doutor responde pra você, tá? Que é individual. Eu vou perguntar, eu vou fazer a perguntinha da Elisângela. Elisângela, um beijo. Ela diz: boa tarde, doutor. É comum a pessoa ficar com um pigarro, assim, em forma gelatinoso, ela diz, né? Na garganta depois da vacina da gripe? Ou seja, pode ser um efeito colateral da vacina da gripe, aquela sensação de ter um pigarrinho? Olha, não é um efeito colateral dos mais comuns. Os mais comuns são dor na aplicação da vacina, dor no corpo, fadiga, um pouco de dor de cabeça, até uma febre baixa.
Não é comum que aconteça isso e, se eventualmente está acontecendo, é um sintoma leve e que pode estar relacionado até com exposição a outro vírus que, nesse momento, como eu comentei, que ela se expôs, mas que um pigarro não é algo que deve preocupar. Não é. Não vai ser nada que vai se agravar. Exato, e nem que deve deixá-la com dúvida se deve se vacinar novamente, porque com certeza ter influenza pode ser muito mais grave do que ficar com um pigarro imediatamente depois da vacina. É exatamente esse o ponto que a gente precisa raciocinar em cima. Tá certo, influenza derruba, hein, gente? Meu filho pegou recentemente um negócio que derruba, ninguém quer. Então, temos que manter a vacinação e, claro, sempre conversar com o médico. Procure o médico. Aqui a gente abre o espaço, sempre importante, mas aqui não vale como uma consulta, né? Cada um tem a sua individualidade, procure sempre o médico. E eu vou agradecer hoje com a gente, ele que é infectologista, Dr. Daniel Pafili Prestes. Eu vou deixar o Instagram dele para vocês na tela, né? O arroba, para quem quiser encontrar o trabalho dele, é o arroba doutor abreviado Daniel Prestes lá no Instagram, arroba doutor abreviado Daniel Prestes. Tem um WhatsApp, então, na tela do consultório, 99334-6689. 99334-6689. Doutor, obrigada. Muito obrigado. Você volta. Prazer, Volto, viu? Adorei suas explicações. Obrigado. Palmas para ele, Danilo. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Obrigada a você.